Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um depoimento no âmbito, né, das celebrações dos 50 anos de institucionalização do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da FEFELESH USP. Quero agradecer a professora Fernanda Padovese Fonseca, que fará o seu depoimento hoje para a gente, e também agradecer a aluna Elisa Verdi, que está aqui nos assessorando nesse trabalho. Fernanda, muito boa tarde, obrigada pelo aceite ao nosso convite, né, para falar sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência no PPGH, e eu vou fazer uma breve introdução sua, né? A professora Fernanda, é graduada em Geografia pelo Departamento de Geografia da USP, onde ela também fez o seu mestrado e o doutorado no programa de Geografia Física, mas a professora Fernanda chega ao Departamento de Geografia como docente. Ela tem uma experiência anterior, né, de docência, e chega à docência no DG em 2008, né, ingressa no PPGH em 2009, mas desde 1997, né, a professora Fernanda tem experiência com pesquisa e com a docência nesse campo da cartografia, né, ou no subcampo da cartografia. Então, a professora Fernanda tem sido uma estudiosa, né, da cartografia no âmbito da geografia. Então, Fernanda, mais uma vez, obrigada. E a questão inicial que a gente coloca para você, para orientar esse depoimento, é o que você gostaria de destacar da sua trajetória, né, no programa de pós-graduação em Geografia Humana, considerando o seu ingresso, as atividades de docência, as atividades de pesquisa, as atividades de extensão e o que mais você gostaria de falar. Muito obrigada, Rita. É um prazer estar aqui. Obrigada, Elisa, né, por essa entrevista. É muito bom, né, nós termos esses relatos aí para o futuro, né, desses 50 anos do nosso programa. E, né, como você disse, Rita, eu entrei, né, na Geografia em 1984, me formei em 1987. Em 1988, eu já trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, num grupo de parques, trabalhava com manejo e implantação de unidades de conservação. E entrei já no mestrado, né, no programa de pós-graduação em Geografia Física. E no meu mestrado eu fui trabalhar com processamento digital de imagens de satélite, que tinha uma relação muito estreita com o meu trabalho profissional à época. Trabalhava com os parques, eu trabalhava na época com o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, então estava trabalhando com as imagens desse parque, depois fui trabalhar no núcleo Pissinguaba, né, do Parque Estadual da Serra do Mar, e ali, né, desenvolvi a pesquisa, né, da interpretação, né, principalmente da vegetação, com vistas a manejo daquele parque, e fiz um estágio de pesquisa numa universidade francesa, na Universidade Rennes 2, né, num laboratório chamado COSTEL, Clima e Ocupação do Solo por Sensoriamento Remoto, mais ou menos isso a tradução. Tive como orientador o professor Bariu, né, Robert Bariu. Aqui no Brasil, a professora que me orientava era a professora Magda Lombardo. E ali, né, já no mestrado, começou essa relação, né, com a produção, que era a produção francesa na área de cartografia, não só do sensoriamento remoto, mas na área de cartografia. E comecei a ministrar aulas, a dar aulas, né, para o ensino superior em 1997. E comecei a dar aulas de cartografia, né, introdução à cartografia temática, sistemática, que até então eu tinha uma experiência muito de pesquisa e na prática. E ali muitas questões foram surgindo, que era exatamente na relação dessa expressão imagética, da função das imagens no ensino, como essas imagens, a cartografia em especial, compunham aí
tanto o entendimento quanto a produção do espaço geográfico, né? Essa é uma premissa que a gente tem, inclusive, né, na nossa linha de pesquisa ali do programa de pós-graduação em Geografia Humana. Né? As imagens, né, e os mapas, eles não só representam os espaços, eles são aí elementos centrais na produção desse espaço geográfico. E voltando, né, ao ensino ali, né, no curso superior, eu era professora na Unifiel, o que eu vi ali é que tinha uma relação, que era uma relação muito produtiva, né, do mapa, né, com os fenômenos naturais, com a geografia física, que era a minha experiência. Mas não necessariamente isso num cenário muito brasileiro, né, a gente pode colocar assim, mas não necessariamente com uma geografia que se praticava, com uma geografia renovada, com uma geografia que tinha aí um poder explicativo sobre as realidades, né, de forma muito significante, né, a partir da renovação da geografia. E essa questão ali no ensino foi uma questão principal para a estruturação do meu projeto de doutoramento, né, que foi com o professor Gil Sodero de Toledo, que eu coloquei essa questão de como a renovação da geografia impactava a cartografia, isso no ensino, que era ensino escolar, né, porque eu tinha ali também uma experiência de produção de material didático, e essa questão, para mim, era uma questão muito, muito importante, que acabou virando secundária, né, na tese de doutoramento, né, na pesquisa de doutoramento, porque a questão principal foi exatamente como a geografia estava lidando, né, com essa geografia renovada, essa geografia que tem aí, enquanto objeto, né, as espacialidades produzidas pelo homem, né, as lógicas espaciais produzidas pelo homem, como que estava se relacionando com a cartografia nesse cenário brasileiro. E defendi, né, esse doutorado em 2004, e em 2008 eu entrei como professora no departamento de geografia. E para mim ali já era muito claro que os principais desafios da cartografia, né, da produção imagética, dessa virada imagética, né, que as humanidades estavam trazendo, né, de colocar aí pertinência e centralidade das imagens, dos mapas, na pesquisa, né, em humanidades, que essas questões, elas eram aí as mais instigantes, e para mim foi aí central para pedir, né, o meu credenciamento, né, num programa de pós-graduação em Geografia Humana. Então, toda a minha formação, se eu for pensar, né, teria sido na Geografia Física. Eu tenho muita experiência ali, né, no trabalho com os mapas, as imagens, né, nas dinâmicas, que são as dinâmicas naturais, mas eu acho que a questão principal de pesquisa hoje em geografia relacionada ao mapa e às imagens está na geografia humana. E também, claro, foi muito bem recebida ali, né, tanto no departamento de geografia, né, quanto no programa de pós-graduação em geografia humana, né, à época já, né, a professora Mônica Arroio, né, estava assumindo ali a direção, né, como coordenadora ali do programa de pós-graduação em Geografia Humana, já me convidou, já fez ali todos os procedimentos. Eu rapidamente me integrei ali no programa de pós-graduação em Geografia Humana e comecei a orientar no ano de 2009. 2009, tive os primeiros mestrados aí defendidos em 2000 acho que foi 2012. Né? Aí, hoje eu já tenho 11 mestrados, né, defendidos, né, na área, e 7 doutorados. Né? E essa linha de pesquisa, né, eu sempre falo para os meus colegas da linha de pesquisa, né, para os colegas também da pós-graduação em Geografia Humana, que a gente sempre está partilhando bancas, discussões, que é muito produtivo o diálogo interno que a gente tem para pensar exatamente essa função do mapa, a função de como a geografia tem que pensar a questão das suas linguagens, né, que eu considero central aí na pesquisa em geografia hoje. Fernanda, como é que foi nessa sua inserção no PPGH? Você, para o credenciamento, inclusive, você precisou criar uma disciplina na pós, né?
Como é que tem sido o ensino na pós-graduação para você? Quer dizer, você credenciou uma disciplina, acabou credenciando outra depois, como é que tem sido a procura, né, dos estudantes pela sua disciplina de pós, agora que também a gente ficou online, né, e tem a possibilidade de alunos de outros estados, até de outros sediados de outros lugares do mundo, né, assistirem às suas disciplinas. Como é que tem sido essa experiência no ensino? Logo, eu credenciei uma disciplina, o nome que eu dei, sempre essa ideia, né, de dar uns nomes que instiguem, inclusive, né, os alunos, né, e o nome é O Mapa e a Renovação da Geografia. Porque a minha apresentação nessa disciplina é trabalhar com, né, aí os autores, né, os autores geógrafos que colocam uma centralidade no mapa. Isso é importante. Então, quais autores geógrafos que colocam aí uma função para o mapa? Estou lembrando, né, de uma fala, né, de um autor, do Jean-Paul Bordes, que ele coloca que os mapas eles deveriam sempre vir antes, né, ali nas pesquisas, nos textos, porque ele deveria instigar os questionamentos e as hipóteses que vão ser desenvolvidas depois, né, e não vir depois, somente como um referendo, né, daquilo que já foi dito, daquilo que já foi trabalhado no texto anteriormente, né? E essa postura é uma postura, né, que eu coloco na disciplina, né, como colocar o mapa nessa função central, como colocar as imagens nessa função central, quais são as questões que se deve fazer ao mapa. O professor Marcelo Martinelli, né, que também era da nossa linha de pesquisa, ele estava dentro, né, da pesquisa em geografia humana. Ele sempre coloca isso, né? Quais questões você faz no mapa? Você tem que fazer questões ao mapa, né? Então, que questões aí que se faz ao mapa? E essas questões, por vezes, elas nos levam por caminhos que são caminhos aí não esperados, né? E quando eles são caminhos não esperados, é sempre aí uma produção bastante produtiva, né? Se o mapa está ali só para referendar aquilo que a gente já acha, né, aquilo que a gente já imagina, então o mapa não cumpriu a sua função, né? A gente tem que colocar o mapa numa função aí desafiadora, né, nas pesquisas. E acho que a questão, né, a questão do urbano, e dos espaços reticulares, das redes, dos espaços reticulares, são os grandes desafios aí para o mapa atual, com as questões da geografia, porque os espaços urbanos são grandes densidades, né, em territórios que são territórios pouco extensos, né? Então, como aí visualizar, como tratar esses dados, né, com grande densidade, né, em territórios pouco extensos, posto que nós temos esse constrangimento, na maior parte das vezes, né, do mapa ter um fundo territorial. Então, é uma questão que a gente trabalha muito na disciplina, né? Quais são os elementos que são os elementos do mapa que estão naturalizados, né, que a gente pouco questiona, como, por exemplo, os elementos do fundo do mapa, né, que é a escala, a projeção e a métrica, né? Então, nós trabalhamos muito com essa discussão da métrica. Quais que são as medidas, né, que podem ser aí mobilizadas, utilizadas para exatamente tratar as distâncias dos objetos geográficos, tratar as distâncias que nós percebemos, que nós vemos, que nós concebemos, que nosso cotidiano nós nos utilizamos dessas distâncias, mas não necessariamente elas estão presentes de forma visual no mapa. E a questão das redes geográficas é um grande desafio, né? E para isso, né, acho que já colocando, né, aí outras questões, né, que são questões de pesquisa e também são questões, por exemplo, das relações de pesquisa, né, que eu fiz, né, a partir do programa de pós-graduação em Geografia Humana, para responder essas questões, né? A primeira delas, né, acho que foi com a Universidade de Estrasburgo, por meio do professor Aziz Serradi, né, que trabalhou muito, tem uma produção e no laboratório conjunto com a professora Colette Covan,
Então, nós tivemos alunos, né, que foram alunos do programa, né, do nosso programa, do PPGH, que fizeram estágios, né, no laboratório da Universidade de Estrasburgo, respondendo, inclusive, essa questão, né, como representar espaços reticulares. Né? E uma dessas, uma aluna, né, a Ludmila Girardi, teve a tese reconhecida, né, recebeu o prêmio na ENAMPEG de 2015, né, que trabalhava exatamente com os espaços reticulares da internet e fez uma produção cartográfica ali super inovadora, né, para responder às questões que ela colocava de como esse espaço reticular estrutura hoje, nos dias de hoje, né, o espaço brasileiro, né, o espaço geográfico brasileiro. E fala um pouquinho para a gente também da sua relação com os laboratórios do Departamento de Geografia. Eu suponho que a sua maior proximidade deva ser com o laboratório de cartografia, né? Mas certamente você tem envolvimento com outros laboratórios, e eu também sei da sua aproximação com pelo menos uma colega da história, né? Pesquisadora também. Como é que é esse trânsito, né, pela geografia, pela história? Como é que tem sido isso no seu trabalho no PPGH? Então, Rita, os laboratórios, né, os dois laboratórios, né, que os orientandos ali têm acesso, que se utilizam, né, o laboratório de cartografia, né, e o laboratório de sensoriamento remoto, né, então eles tratam ali com esses dois laboratórios. Eu também tenho relações com o LEMAD, né, por diversos anos fui vice-coordenadora do LEMAD, então tive uma relação muito próxima ali no LEMAD, porque também oriento, né, na área de ensino, e a cartografia no ensino, tive já diversos, né, alunos, tanto no mestrado quanto principalmente no mestrado, que trataram, né, essa temática do ensino de cartografia, questões ligadas, né, ao ensino de cartografia. Então, tem uma relação estreita ali também com o LEMAD. E no caso, né, da história, né, nós temos uma relação aí muito estreita. Atualmente sou co-coordenadora, né, do LESH, que é o Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica, né, coordenado também pela professora Iris Cantor, e nós temos uma relação muito próxima de pesquisa a partir também de uma outra relação, né, de um projeto internacional que nós fizemos com a Universidade Jean Moulin, de Lyon 3, em especial com a professora Leca de Biagi, que também foi aluna nossa, né, tanto na graduação quanto no mestrado, e hoje é professora na Universidade Jean Moulin. E nós tratamos, né, nessa pesquisa das lógicas espaciais e das territorialidades do passado. Então, trabalhamos com o mapa do passado, mas também trabalhamos com como esse mapa do passado pode ser mobilizado a partir de técnicas, lógicas e uma cartografia do presente, né, em especial com sistemas de informação geográfico do presente. Então, nesse projeto, né, nós desenvolvemos metodologias, né, nessa relação uma relação comparativa, né, entre a cidade de São Paulo e a cidade de Lyon, que no ano de 1920 elas tinham aproximadamente a mesma população, mais ou menos 500 mil habitantes. Né? Então, o nosso resgate histórico foi desde o final do século XIX até início do século XX, né, nessa pesquisa comparativa para mobilizar, né, essa cartografia do passado, e tivemos ali uma relação também não só, né, por meio do LESH, com a professora Iris Cantor, mas também com a FAO, né, com a professora Beatriz Bueno, com o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros, com o professor Jaime Oliva, então diversas unidades, né, da Universidade de São Paulo, né, nesse diálogo de pesquisa com a Universidade de Lyon 3. E daí, também, de Lyon 3, é importante dizer que saíram pesquisas, né, porque nossos alunos fizeram estágio, né, em Lyon, 3 alunos, né, de doutoramento fizeram estágio na Universidade de Lyon, e
e trouxeram para suas pesquisas aí, né, aportes teórico-metodológicos no trato com o mapa do passado, no desenvolvimento de metodologias de sistema de informação geográfico, e são teses muito, muito boas, né, que eu considero muito boas, e muito significativas por trazerem questões que são questões aí que eu considero inovadoras da cartografia, do uso da cartografia e o mapa do passado, e também, né, na mobilização da cartografia, das possibilidades, né, de visualização de dados da cartografia atual, mobilizando esses dados do passado. Em relação às atividades de extensão, como é que elas entram nesse seu percurso aí no departamento e no PPGH como docente, como pesquisadora? Então, em 2019, uma aluna minha, né, a Eliane Kuvasney, que terminou o doutoramento exatamente, né, com estágio, né, na Universidade de Lyon 3, ela fez um pós-doutorado e nós fizemos um curso, que foi um curso de extensão para professores, né, da rede de ensino básico, para saber como que os professores se utilizavam, né, dos mapas históricos, dos mapas do passado, ali nos materiais didáticos, e fazendo uma proposta, né, uma proposição metodológica, né, para que os professores desenvolvessem atividades, desenvolvessem ali uma capacidade, uma competência para exatamente trabalhar com esses mapas presentes nos materiais didáticos, ou mesmo os mapas que esses professores acessariam nos bancos digitais, né? Porque nós temos agora, né, uma outra questão, que é uma questão também do nosso grupo de pesquisa, que é uma questão que eu coloco para pesquisa em cartografia hoje, né, que é a questão das humanidades digitais, né? Como, né, esse repertório imagético presente, né, nos bancos de imagens, né, presentes no formato digital, quais são os aportes que ele traz para a pesquisa, né? Como fica a questão do suporte, né, que também a gente pode trazer aí uma diferenciação, que é uma diferenciação muito significativa, né, nessa interação, nessa observação do suporte, né, nessa transição, né, do suporte em papel, né, no suporte em outros materiais, né, para o suporte digital. Que pesquisa é essa, né, nos dias de hoje, que prescinde, né, do objeto em si, por vezes, né? E quais são os aportes e também, né, por outro lado, aí quais são as diferenças, né, e por vezes as perdas, né, que nós teríamos, né, sem aí o contato com o objeto cartográfico, isso pensando, né, nesse trabalho do mapa do passado. Mas, por outro lado, ele permite correlações, né, e também a gente já tem, né, que foi esse objeto de pesquisa da Eliane Kuvasney no seu pós-doc, como que, por vezes, esses repertórios imagéticos vão direcionar a pesquisa, porque se pesquisa os mapas que estão presentes com resolução, que estão disponíveis nesses acervos, né? E não é o universo total, necessariamente, né? E nós começamos a perceber, né, nesse trabalho com os mapas do passado, nesse levantamento, que tinha uma narrativa, que era uma narrativa, por exemplo, para a cidade de São Paulo, que era uma narrativa construída com base nos mapas, né, uma narrativa construída com base nesses mapas, né, do passado, mas que era uma narrativa construída nos mapas que estavam disponíveis, né, não no universo completo, né? Então, fomos trabalhar aí no ensino quais eram as narrativas existentes e como as imagens, elas compõem a nossa compreensão de mundo, né? Os mapas vão compor a nossa compreensão de mundo, e que compreensão de mundo se tinha ali nos materiais didáticos a partir desses mapas do passado, e como os professores poderiam mobilizar aí a metodologia de análise existente para produzir, né, para ter aí uma proposta que fosse uma proposta autônoma, né, não somente aí, né, constrangida, né, pelas narrativas
dos materiais que existem, tanto material didático ou que estão disponíveis de forma mais acessível nos bancos digitais, né? Esse foi o nosso questionamento para esse curso de extensão. E aí, enfim, a gente poderia te fazer uma pergunta final, que, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, para que você deixe uma mensagem, né, para esses... primeiro, pergunto se você tem alguma coisa a mais que você gostaria de complementar na sua fala, né? Claro, e aí a segunda questão, para você deixar uma mensagem para esses 50 anos de celebração, né, da institucionalização do PPGH. Uma mensagem para os colegas, para os estudantes, para as gerações futuras, né, que eventualmente vão assistir aos nossos depoimentos. Que mensagem você gostaria de deixar e o que mais você gostaria de falar sobre o seu percurso no programa? Eu queria dizer que esse programa, né, para mim, como eu disse anteriormente, foi um programa muito acolhedor, né, e eu considero hoje um programa com muito vigor, né, muito vigor de pesquisa, os questionamentos, as linhas de pesquisa, né, as trocas existentes no programa, e eu acho que a geografia, né, a geografia renovada, essa geografia, né, com poder explicativo para a realidade, né, essa humanização aí, digamos, né, da geografia, a gente tem um desafio que é um desafio muito significativo, né, porque nós sabemos que no Brasil, salvo engano, nós somos, né, o único programa que é um programa de pós-graduação em Geografia Humana, né, e um programa de pós-graduação em Geografia Física. Claro, né, inclusive dentro da cartografia a gente tem muita relação, muita troca, né, entre os pesquisadores, nós, né, da nossa linha de pesquisa, né, e os pesquisadores em Geografia Física, mas eu considero que é um programa que tem ainda muitas questões de pesquisa muito interessantes, difíceis de serem abordadas e por isso que são tão instigantes ainda, né? Eu acho que a gente tem um caminho que é um caminho muito produtivo, né, nessa ideia de quais são as questões que a geografia humana, que a produção humana do espaço hoje nos coloca. E, né, no nosso caso, o questionamento de como as imagens, os mapas, né, vamos pensar nesse mundo imagético mais alargado, né, tem que ser pensado na pesquisa em geografia humana. Muito bom, Fernanda. Adorei ouvi-la. Muito obrigada mais uma vez. Foi excelente essa nossa conversa aqui. E obrigada também a Elisa, né, pela assessoria. E é isso, então. Eu que agradeço.